como diminuir a vontade por doces. No episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que são úteis para mim, na minha prática clínica, sempre baseado em ciência. Então a gente vai mergulhar a fundo em como diminuir o consumo de açúcar com alguns hábitos naturais e saudáveis que de maneira automática vá fazendo você perder essa necessidade incessante por doces, que acomete tanto principalmente as mulheres. Então, eu espero que esse episódio seja muito útil para você, já que nós iremos focar em hábitos que vão naturalmente reduzir sua vontade de doces, enquanto nutrimos o nosso corpo com o que ele realmente precisa. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Gente, pode ser que vocês ouçam no fundinho alguns barulhinhos, é porque eu tô com... Quem tá assistindo aqui talvez esteja vendo a Mia, que é a minha cachorrinha, roendo um osso, e a Foxy tá aqui embaixo, também roendo outro osso, e não tem jeito. Para elas ficarem quietinhas, a gente precisou dar esses ossinhos para elas. E também estamos com a obra aqui em cima. Então pode ser que no fundo vocês ouçam alguns barulhinhos, eu peço desculpas já de antemão, mas vamos focar no que realmente interessa. Fica aqui comigo que vai dar tudo certo e vocês vão captar a mensagem da melhor forma possível. Aproveitando que eu tô dando os recadinhos, não esqueça de se inscrever no canal caso você esteja assistindo a esse podcast, é muito importante pra mim, eu vou ficar muito feliz também se você conseguir dar um like, comentar, eu vou adorar saber quais são as suas principais dores ou se você tem alguma outra dica sobre esse assunto. E se você estiver ouvindo no Spotify, não deixa também de nos seguir para que toda vez que tiver um episódio novo você seja avisado. E lembre-se que você pode dar 5 estrelinhas nesse podcast e isso vai fazer com que a gente cresça ainda mais e eu possa continuar trazendo esses assuntos para vocês. Bom, gente, fazia tempo que eu queria trazer temas mais associados à nutrição aqui no podcast, porque se caso você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, em terapia vibracional quântica, me especializei ao longo desses anos que eu me formei em algumas áreas, entre elas o Ayurveda, vegetarianismo, saúde da mulher. Esse podcast, por mais que eu traga assuntos diversos, foi como eu comecei no YouTube e também no meu Instagram, trazendo dicas de nutrição funcional, receitas, ajudando as pessoas nesse sentido. E para o podcast eu ainda não tinha trazido um tema somente de nutrição, porque eu acredito que tudo isso que eu trago para vocês é nutrição. Eu vivo falando isso, que nutrição não é apenas a comida ou alimento, é tudo que a gente escolhe colocar para dentro. E eu tento trazer no podcast alimento de uma outra forma para nutrir vocês, né? Com conversas inspiradoras para que possam gerar insights, para que possam reduzir estresse, para que você possa mudar a sua vida de alguma forma, ou então simplesmente para que você ouça algo que vai agregar no seu dia. Mas, obviamente, a alimentação é uma nutrição muito importante e eu acho legal a gente também discutir um pouco sobre isso aqui. E como eu sou nutricionista, eu achei que esse episódio valia muito a pena, já que vamos falar sobre um assunto tão pedido. E especificamente nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas dicas de como a gente pode ganhar a batalha contra a compulsão de doces. Existem diversos conteúdos, tanto aqui no meu YouTube que você pode pesquisar, quanto no meu Instagram, onde eu falo sobre os malefícios e perigos do consumo exacerbado de açúcar. Além disso, esse é um assunto muito falado hoje em dia pela mídia, e a gente já sabe o quão perigoso é, de fato, inflamatório, esse consumo diário de alimentos açucarados e excesso de carboidrato para o nosso organismo, já que ele é um grande causador de diversos desequilíbrios metabólicos que vão desde candidíase, a diabetes até um câncer. Mas a gente também precisa saber que a nutrição ela não é só o alimento, e sim a forma como a gente se relaciona com aquele alimento, a forma como a gente enxerga ele, o que a gente sente quando a gente come ele. E o doce, principalmente, é um grande prazer e conforto, principalmente para nós mulheres. Eu tenho uma passagem bem interessante para compartilhar com vocês, de cunho pessoal aqui, que traduz muito esse equilíbrio e a importância da gente ter esse equilíbrio com o conhecimento que a gente tem sobre o açúcar, sobre a alimentação, mas também levar em consideração o peso que isso está tendo na nossa vida.
Para quem não sabe, eu perdi meu pai faz 3 anos. Ele foi diagnosticado com câncer metastático e enquanto ele estava no tratamento, ele passou por diversos momentos mais desafiadores. Eu, como nutricionista, quis ajudar o máximo possível ele e a gente fez assim uma dieta super específica e eu diria até restrita para o caso dele por conta do câncer. Então a gente tirou tudo que era industrializado, gorduras saturadas, açúcares e a gente tentou manter o mais limpo possível, o mais natural possível. Porém, não era exatamente a realidade dele antes da doença. E ele estava super empolgado no começo, fazendo suco verde, tomando seus suplementos, mas como o tratamento da doença tem muitos altos e baixos, nos momentos que ele estava, mais fragilizado, mais triste, e ele não tinha aquela comida afetuosa, ele não tinha aquela comida confortável, isso virava um peso ainda maior. A ponto de um dia a gente tá fazendo a janta ali para ele e ele começar a chorar, porque a gente não entendeu o porquê e ele falou, nossa, nada na vida tem sabor, nada mais tem gosto na vida, porque ele já estava sendo privado de muita coisa, de dirigir, que era um prazer para ele. Ele estava com problema no olho, então ele também estava com problemas para enxergar, então, nenhuma televisão direito ele conseguia ver, um livro, ler. Não estava sendo privado também de se manter no trabalho, já que ele estava passando pelo tratamento. E no que ele estava se apegando era a comida. E aquela comida que ele estava comendo, apesar de ser super nutritiva, não era uma comida que estava trazendo um conforto afetivo para ele, que não estava trazendo um prazer para ele. E ele falou, não é culpa de vocês não tem nada a ver, eu agradeço por tudo que vocês estão fazendo. Mas ele expressou pra gente que, que ele tava triste, que, nem a comida, uma coisa tão simples, ele conseguia encontrar prazer. E foi aí que eu percebi que não dava pra ser assim. No outro dia eu acordei cedo, porque eu precisava fazer exame de sangue, eu passei numa padaria e eu comprei os doces que ele mais gostava e as coisas que ele mais gostava e montei uma mesa de café da manhã. Fazia muito tempo que eu não via um sorriso tão grande no rosto dele quanto o que eu vi na hora que ele olhou para aquela mesa com sonho, com outros doces e outras comidas que são palatáveis e não necessariamente nutritivas e nem saudáveis, mas isso deixou ele muito feliz. E ali, para mim, foi uma grande virada de chave no sentido de aquilo lá nutriu muito mais ele naquele momento do que qualquer outra comida. Então, por isso que eu queria trazer também esse equilíbrio, que, claro, a gente não pode perder a mão. Então, eu fiz isso para ele, mas isso não quer dizer que todos os dias foram assim, A gente foi mantendo esse equilíbrio, de vez em quando abrir essas exceções, mas não se tornou uma rotina também. Então, na minha prática clínica, e o que eu trago para a minha vida é que eu acredito que a gente pode ter, sim, um equilíbrio saudável com os doces, com os alimentos palatáveis, desde que a gente tenha esse equilíbrio, que isso não se torne uma grande questão na nossa vida. E aqui é importante dizer que se você sente vontade por doces o tempo todo, todos os dias, a toda hora, é importante que você faça alguns exames laboratoriais, busque ajuda para que a gente possa investigar um pouco mais a fundo, de repente, algum desequilíbrio que você pode estar manifestando e você não sabe. Mas fica aqui também até o final do podcast, porque quem sabe as dicas que eu vou dar para você consiga colocar em prática e isso já te ajude bastante. Mas existem casos e casos, e se você precisa de um olhar mais individualizado, a gente pode marcar uma consulta, você sabe onde me achar. Tem o meu Instagram aqui e a gente marca uma consulta e vê mais especificamente a sua necessidade. Bom, mas vamos lá para as dicas. Eu acho que a dica número 1 seria não corte o carboidrato. Eu vejo muitas pessoas que começam a fazer dieta ou querem emagrecer e tudo mais, e a primeira coisa que fazem é cortar o carboidrato total da dieta, porque de fato o carboidrato ele precisa de muita água, então ele incha mais. Então quando você corta o carboidrato dá uma sensação de que você deu uma enxugada. Porém, a gente precisa de carboidrato para diversas funções no nosso organismo, inclusive para regular hormônios, para regular nosso humor, para regular o nosso sono. E
uma grande sabotagem das pessoas que cortam o carboidrato é que depois, quando elas abrem para comer, elas acabam tendo uma grande compulsão. Elas comem, de repente, um bolo inteiro, depois de ter feito essa restrição durante um tempo, sendo que se ela não tivesse restringido, ela teria comido um pedaço, ficaria tudo bem. E o que eu ainda iria complementar nessa questão do carboidrato é que você invista durante o seu dia no consumo de carboidratos complexos, ou seja, carboidratos naturais, carboidratos bons, que seriam as raízes, as verduras, as frutas, os grãos integrais, as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, os próprios cereais, então aveia, o psyllium, o próprio arroz integral, se você gosta, porque eles vão te dar mais saciedade, eles vão regular a tua glicemia, então eles vão retardar com que o açúcar que está no teu sangue, ele chegue mais devagar, né? Vai fazer com que haja esse retardamento e você não dê um susto tão grande no teu pâncreas, não fique exigindo tanto dele, o que a longo prazo, né? Se você fica exigindo muito do teu pâncreas, consumindo muitos carboidratos simples, que são os farináceos, os açúcares, que não contêm fibras, os refinados, você exige muito do teu pâncreas e a longo prazo isso pode gerar uma resistência insulínica que está relacionada a diversos equilíbrios metabólicos. Então lembre-se, se você está com muita vontade de doce, pode ser que você esteja comendo pouco carboidrato, principalmente à noite, tá? O carboidrato à noite, ele é muito bem-vindo, carboidrato bom, tá, gente? Tô falando aí das raízes, tô falando de um arroz, tô falando de um carboidrato de qualidade, não tô falando em farináceo, em massa e pão e industrializados, tá? Ele pode, inclusive, te ajudar a dormir, a te relaxar, a melhorar o teu humor. Então, anota essa dica. Segunda dica muito importante que a maioria das mulheres acaba pecando: aumentar o consumo de proteínas e de fibras. Das fibras eu já falei um pouquinho ali nos carboidratos, né? Os carboidratos integrais, complexos, eles vão ter mais fibras, então eles vão te gerar mais saciedade, eles vão fazer ali com que o teu intestino funcione de uma maneira melhor, e quando o intestino funciona bem, você cuida da tua microbiota, que é esse lugar onde a gente tem várias bactérias, a gente tem menos vontade de doces. Por quê? Porque lá na tua microbiota, nesse ambiente onde estão essas bactérias, a gente tem bactérias boas, que agem como se fossem células do nosso sistema imune nos ajudando, e tem bactérias ruins. E muitas dessas bactérias ruins que a gente pode estar cultivando e fazendo crescer ali, elas tem vontade de carboidratos simples. Então, se a gente tem uma população muito grande de certas cepas de bactérias ruins, vou usar esse nome, né, de gram-negativas, elas vão fazer com que você tenha vontade de doces para alimentá-las. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de bactéria que a gente está nutrindo aí a nossa microbiota. E claro que não é só comer fibras, a gente precisa ingerir muita água, cuidar de muitas outras coisas, manejo de estresse, mas as fibras são essenciais para a gente ter um intestino saudável, tá? Falando já das proteínas, é uma coisa que as mulheres pecam um pouco e é super importante, porque a proteína, além de ela te gerar uma saciedade maior, porque se a gente falar das proteínas de origem animal, que são as carnes, peixes, ovos, alguns laticínios, enfim, elas têm gordura também, gordura saturada. E tanto a proteína quanto a gordura, elas exigem mais do nosso sistema digestivo para serem metabolizadas. Então, elas demoram mais para fazer a digestão e isso dá tempo né, que a gente não sinta fome tão rápido. E quando a gente fala de proteínas de origem vegetal, a gente tem a lentilha, o grão de bico, o feijão, os cereais integrais, as oleaginosas, que também são ricos em fibras e gordura, que também fazem com que a gente tenha uma digestibilidade mais devagar e a gente se sinta mais saciado. Além disso, o consumo de proteína é super importante tanto para manutenção quanto para o ganho de massa magra, de músculo. E a gente já sabe que quanto mais músculo a gente tem no nosso corpo, mais o nosso corpo vai gastar energia em repouso, ou seja, nosso metabolismo está mais aumentado. A gente gasta mais calorias paradinho para manter o músculo no nosso corpo do que a gordura. Consequentemente, é mais interessante que a gente tenha mais músculo no nosso corpo. Quanto mais músculo, mais energia, mais caloria a gente vai estar queimando
parado, ou seja, acelerando o nosso metabolismo. Principalmente, eu diria, dos 30 aos 40 é o momento da gente focar no consumo de proteína, em fazer atividade física que estimule o músculo. Então, aí a gente dá um grande destaque para a musculação, já que a massa magra, a composição de músculo do nosso corpo, é um fator de longevidade e conforme os anos vão passando, a gente vai perdendo essa massa magra no nosso corpo, principalmente mulheres. E aí o risco para osteoporose aumenta, a questão também de quedas na terceira idade, ela é maior, porque a gente não tem músculo para evitar uma queda. Então, é bem complexo, a gente não vai entrar nesse assunto nesse momento sobre a proteína, porque a gente está pensando na redução de doces, mas é muito importante esse consumo e eu diria para você que sente muita vontade de comer doces que você tenha, pelo menos nas 3 principais refeições, algum tipo de proteína, ou seja, café da manhã, almoço e jantar, alguma fonte proteica, seja ela de origem vegetal ou animal, para que você esteja também mais saciada, cuidando da tua microbiota, cuidando da tua composição corporal e, consequentemente, reduzindo a vontade de doces. Não adianta, quando a gente está com fome o tempo todo, a gente sente mais vontade de comer doces também. Terceira dica, algo que eu falo já há algum tempo, ela parece ser simples, mas talvez seja uma das mais difíceis, que é o mindful eating, que é comer com atenção plena. A gente quer trabalhar junto com o nosso corpo, a favor dele, e não contra o nosso corpo. E para isso a gente precisa ouvi-lo, observá-lo. O mindful eating e o estado de atenção plena enquanto a gente come é ouvir os sinais do nosso corpo. Quando a gente tem fome, o que a gente está sentindo quando a gente procura certo alimento. Eu quero um doce quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, quando eu estou triste, quando eu estou ansiosa. O que está acontecendo em mim que faz buscar o doce? Se a gente está no automático e com 1 milhão de coisas na cabeça, a gente não consegue identificar esses padrões. Quando a gente identifica esses padrões, fica um pouco mais fácil. E para isso a gente precisa silenciar e fazer uma coisa de cada vez. O que eu vejo que na atualidade é tão difícil. A gente tem muita informação, a gente não lava uma louça sem estar ouvindo ou assistindo algum vídeo, a gente não vai no banheiro sem estar ouvindo ou vendo algum vídeo ou falando com alguém. Então, que no momento que a gente vai se alimentar, no momento que a gente vai procurar uma comida, a gente esteja presente e observando o que está me levando a querer consumir esse doce. E pode ser uma TPM. Eu, por exemplo, no meu período, alguns dias antes de menstruar, eu tenho uma vontade aumentada por doces, apesar de eu não ser uma pessoa que tenho preferência por doces. Então, eu sei que é TPM. E o que eu faço? Eu me permito comer o doce nesses momentos, que é o que o meu corpo está pedindo. Eu entendo que é uma mudança hormonal que está acontecendo. Só que aqui a dica principal é, eu tento ter doces saudáveis em casa. Então, eu sempre tenho alguma receitinha que vocês podem encontrar, inclusive no meu Instagram, que eu tenho várias receitas fáceis, práticas pra gente ter e guardar. E eu gosto de guardar no congelador. Por quê? Porque não é uma coisa que eu fico vendo o tempo todo, então não fica me tentando. Mas quando eu tenho essa vontade, que ela é genuína, ela é real, de uma mudança hormonal, ou seja o que for, porque, sei lá, eu tô chateada, enfim, eu vou lá e como um doce, eu sei que eu tenho no meu congelador uma opção um pouco mais saudável. Aqui em casa só entra chocolate 70% mais, porque nesses momentos, seja ele de tristeza, ansiedade, de TPM, se a gente tiver um monte de tranqueira em casa, biscoito recheado, chocolate, enfim, essas coisas, a gente vai para eles. Então, acho que uma maneira legal e mais saudável é você ter essas opções. Então, você vai estar dando pro teu corpo aquele sabor doce, mas não necessariamente você tá dando para ele tranqueira. Então, eu gosto muito das tâmaras, por exemplo, do chocolate 70%, porque, ok, vai ser doce, vai estar estimulando ali a tua insulina, a tua glicemia, tudo bem, mas a gente está tendo um ganho com isso. O chocolate 70%, por exemplo, a gente tem a gordura, então nem dispara o açúcar no teu sangue. Tem vários antioxidantes que estão relacionados com a prevenção de diversos tipos de doença, com a melhora de vários aspectos, inclusive do nosso humor, inclusive de melhora e controle hormonal. Quando a gente pensa nas tâmaras, também diversos nutrientes estão ali presentes. E se a gente pensa numa receitinha que a gente consegue combinar ali um pouquinho de pasta de amendoim, a gente já também dá essa equilibrada no açúcar no sangue. Então, essas são algumas dicas legais que a gente tem. E também, se você está sentindo vontade, é importante que você
se permita. Hoje, se eu tenho vontade, por exemplo, eu tô num restaurante, meu marido, ele pede uma sobremesa e eu tô com vontade de comer um pouquinho, eu como um pouquinho e tá tudo bem. Porque não é aquela coisa diária. E a gente já vai chegar, eu já vou chegar numa dica que eu exploro um pouquinho mais sobre isso, né? De não estar comendo o tempo todo e a gente tá mudando esse nosso paladar. Dica 4 é uma dica que pra mim funciona muito, pra maioria dos meus pacientes funciona também, mas existem algumas exceções e depois eu vou dar uma faladinha nas exceções, mas pra todo mundo, planeje as suas refeições, tá? E aqui eu quero dar esse destaque que para a maioria das pessoas funciona, é ter lanches estratégicos no meio do dia. Então, dependendo da hora que você acorda e toma o seu café da manhã, talvez seja interessante você ter um lanche da manhã, para que você não chegue na hora do almoço morrendo de fome. E aí acaba exagerando ou acaba pegando uma sobremesa. Tenha também um lanchinho estratégico no meio da tarde, para quando bater aquela vontade de doce, opa, tudo bem, eu tenho meu docinho, eu não vou precisar sair correndo, abrir armário sem pensar, sem me planejar. Se você sabe que você tem vontade de doce às 4 horas da tarde, você já planeja um lanchinho saudável que tenha esse sabor doce e que ele vai suprir essa sua vontade. E tá tudo bem, porque aí você sabe, quando a gente planeja, quando a gente tem uma previsibilidade do que a gente vai comer, a gente consegue acalmar a nossa mente e a gente consegue manejar também. Então, você não precisa ficar sem o doce totalmente. Porque se você tiver ele no meio da tarde, isso vai evitar com que você fique buscando, por exemplo, depois do jantar, depois do almoço, no meio, entende? Então, é muito importante você planejar. E mesmo que não seja o doce, eu vejo que quando a gente não... Se a gente tá com muita fome, a gente acaba beliscando e comendo muito mais porque a gente não vê. Então, assim, eu queria dizer, evitem ficar beliscando, porque... Quando a gente não se planeja e dá aquela fome, a gente começa um belisquinho aqui, um belisquinho ali, sem se dar conta, a gente comeu muito mais caloria do que se a gente tivesse parado, feito um lanchinho, comido aquilo que a gente gostaria de comer. Então, eu acho muito interessante também, porque quando a gente tá com fome, a gente não consegue fazer boas escolhas. Então, eu digo, claro, a gente tem que comer quando tá com fome, mas a gente não pode estar morrendo de fome. Quando a gente tá morrendo de fome, é uma questão de sobrevivência. A gente vai comer a primeira coisa que estiver na nossa frente. Então, planeje as suas refeições. E agora, falando para aquelas exceções, são pessoas que não se dão bem com lanches, que elas preferem ter refeições maiores no café da manhã, no almoço e no jantar. Isso funciona para uma pequena parcela de pessoas, mas pode funcionar. Para mim não funciona porque eu não consigo digerir grandes quantidades de alimentos no momento só. Então, eu fico com aquele negócio se eu como muito. Então, eu prefiro fazer refeições menores e distribuí-las ao longo do dia. E isso faz com que eu não fique com fome, porque eu distribuo, eu me organizo nesse sentido. E não tenha tanta vontade de doce. Mas eu sei também que existem pessoas que se sentem melhor sem fazer esses lanchinhos. Porque se elas vão fazer esses lanchinhos, elas acabam se perdendo. Então, mas como eu disse, é um grupo muito específico. É a minoria mesmo que os lanchinhos não se encaixam tão bem, tá? Então, veja com você como é que você se sente, faça o teste, não precisa só acreditar em mim, testa em você e vê o que funciona para você, para o seu organismo, quando que você sente menos fome, menos compulsão por doces, tá? Gente, a quinta dica não é nada popular, mas eu vou falar. É porque hoje a gente vê tantos nutricionistas levantando bandeiras de contagem de calorias para te libertar, que tá tudo bem, né? Você quer ir por esse lado, mas eu vou continuar levantando a minha bandeira, que é baseada em ciência. Evite bebidas açucaradas, mesmo que essas bebidas sejam adoçadas com adoçantes e tenham 0 calorias. Isso porque já existem diversos estudos que apontam que mesmo o consumo de adoçantes faz com que estimule o nosso paladar doce, ou seja, a propensão de que a gente vá procurar por alimentos doces ao longo do dia, ela é maior quando a gente consome alimentos e bebidas que estão estimulando o tempo todo esse sabor doce, como é o caso, né, de muitos refrigerantes que são 0 e que são tão populares porque são gostosos. Mas mesmo assim, a gente está estimulando esse paladar. Sem falar em todos os outros ingredientes que
estão ali dentro que não fazem bem para a nossa saúde, que são disruptores endócrinos, que, enfim, são super inflamatórios, relacionados com alguns outros tipos de doença. Então, eu diria para você começar a substituir, tentar trocar se você é muito viciado, o que é diferente também de você consumir, sei lá, uma vez, né, a cada 2 semanas, enfim, né, você que sabe aí o que seria um consumo ideal para você não deixar esse hábito de controlar. Agora, todos os dias, 3, 4 vezes na semana você está consumindo isso e achando que porque não tem calorias está sendo algo saudável, cuidado, isso pode estar aumentando sua vontade por doces, alimentos doces, e, obviamente, está impactando de uma forma negativa na sua saúde. Dica número 6. Tenha uma boa noite de sono. Eu acho que desde a pandemia, a gente tem ouvido muito falar sobre a importância do sono para diversas questões, né? Então, desde construção de massa muscular, melhora hormonal, melhora do estresse, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quando a gente não dorme bem, a gente não dorme as horas suficientes para o nosso organismo se recompor, a gente acorda no outro dia cansado, precisando do quê? Energia. E o que nos dá energia dentro do mundo dos alimentos? Os carboidratos. Se a gente não está dormindo bem, a gente tem uma tendência maior em buscar por carboidratos. É uma coisa fisiológica e principalmente carboidratos simples, doces, farináceos, açúcar. Por quê? Porque é uma forma de energia rápida para o nosso organismo, para o nosso sangue. Então, a gente vai comer aqueles alimentos, me deu um up aqui para continuar, me deu uma energia para continuar. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso sono para que a gente não tenha essa compulsão por doces. E, Bárbara, quantas horas eu tenho que dormir por noite? Isso é muito individual. A gente tem os curtos dormidores, os longos dormidores, os médios dormidores, sendo que os curtos dormidores, que são aquelas pessoas que precisam de poucas horas de sono, são uma grande minoria. Mas eu diria para você observar quantas horas você necessita para dormir e acordar descansado. Não é acordar com preguiça, porque preguiça, né, pode ser que você tenha, mas quando você acorda, você tem aquela energia para continuar, tipo assim, agora eu levantei, o meu dia começou, tô bem, posso ir. Ou você fica assim, se carregando, cansada, demorando para levantar, pra alma voltar pro corpo. Então, isso pode ser que você precise de mais horas de sono ou precise de algum outro ajuste para que esse seu sono seja de qualidade, porque às vezes a gente dorme longas horas, mas durante a noite a gente não tá atingindo o sono REM, que é o sono reparador. Combinado? Então, se o seu sono não tá ajustado, talvez essa seja uma razão pela qual você está tendo compulsões e vontade por doces. 7ª dica, detox. Vamos lá. Eu sempre acho interessante a gente fazer um reset quando a gente anda abusando muito de uma coisa. Então, por exemplo, eu fui viajar, comi muito doce, bebi, comi pizza, hambúrguer, saí totalmente da minha rotina. É interessante quando você volta de viagem, porque assim, gente, tudo é hábito. Inclusive, comer doces é um hábito. Eu lembro que a gente recebeu uns amigos americanos no ano passado aqui em casa e a gente comprou paçoquinha para eles experimentarem, comprou pé de moleque e sobrou um monte aqui em casa. E aí eu comecei a comer uma paçoquinha, eu comi uma paçoquinha um dia, no outro dia eu comi outra. No 3º dia, eu já estava sentindo uma necessidade de comer uma paçoquinha. E eu acabei com aquela paçoquinha, e quando não tinha mais, né, todo dia eu comia uma. Quando não tinha mais, eu pensei, quero comprar mais. Eu falei, o quê? Não. Eu nunca fui de paçoquinha, nunca comi paçoquinha na minha vida. Agora eu estou pensando em comprar, é só porque virou um hábito, e aí eu já estou sentindo falta. Então, eu resolvi, não comprei mais. E pronto, acabou com aquele hábito. Então, às vezes, o hábito de comer um doce após o almoço, após o jantar e tal, é somente um hábito. E hábito a gente consegue mudar colocando outro hábito. Então, como eu falava pra vocês, quando volta de uma viagem, a gente tá habituado com aquela bagunça. Então, a gente volta pra casa, muitas vezes a gente sente falta de, aquela rotina de sempre estar com um drinkzinho ou de comer um docinho e tal. E é importante, eu tô usando esse exemplo da viagem, mas pode ser qualquer outro exemplo, tá, gente? De às vezes você tá abusando de algum alimento, seja assim, vou ficar uma semana, eu vou limpar a minha alimentação. Então, existem várias formas de você fazer esse reset, que eu diria.
o mais indicado é que você procure uma orientação nutricional, mas você pode fazer um acordo com você que é muito simples, é muito benéfico, que é, por uma semana eu só vou comer alimentos naturais, eu não vou comer nada de alimentos industrializados, eu vou ficar sem beber, vou ficar sem açúcar refinado, para dar uma limpada no teu organismo mesmo. Isso vai melhorar também o teu intestino. E aí, quando você voltar para tua rotina, comer as coisas que você era habituado a comer, você vai ver que a tua necessidade de doce, ela já mudou. Então, você vai comer uma sobremesa, você acha ela muito doce. E aí, você naturalmente já começa a buscar por alimentos que não sejam tão doces. Aquele doce que você gostava já ficou doce demais, já ficou enjoativo. Então, você come menos ou você procura por um outro doce. Então, eu acho interessante a gente fazer de vez em quando a gente anda abusando, se puxar um pouco as rédeas e falar, não, eu vou ficar por uma semana, eu vou dar uma limpada aqui no meu organismo e vou colocar algumas diretrizes para eu voltar pro eixo novamente. Outra coisa muito interessante é, tipo, se você volta de viagem ou se você tá roubando em algum dos seus hábitos saudáveis, é voltar junto. Então, eu vou ficar essa semana fazendo isso na alimentação, vou fazer uma sauna, então eu vou suar, porque também ajuda o corpo a desintoxicar, e vou ser consistente na minha atividade física. E atividade física não precisa ser, nossa, vou me matar 1 hora na academia. Não. Fica meia hora, 45 minutos, é o bastante para você estar dando estímulo pro teu corpo e criando essa consistência, que é o que vai te levar a ter os resultados que você quer. É a consistência e não a quantidade, o número de exercícios que você tá fazendo naquele dia ou quanto que você ficou na academia naquele dia. É aquele devagar, você vai ao longe todo dia um pouquinho. Essas foram as 6 dicas que eu separei para vocês, mas eu quero também agora ler algumas dúvidas que vocês mandaram para mim. Eu abri uma caixinha no meu Instagram, se você ainda não me segue, é @bahsens, BAHSENS, para que as pessoas mandassem, né, as principais dúvidas sobre o consumo de doces. Então, eu vou ler elas aqui agora para vocês e respondê-las. 2 pessoas fizeram essa mesma pergunta, que é qual o melhor horário para comer doces? O melhor horário para comer doce é o horário que você mais sente vontade. Sente vontade de final de tarde? Esse é o melhor horário para você. Sente vontade depois do almoço? Esse é o melhor horário para você. Não tente comer outra coisa no lugar do doce. Porque se você está com muita vontade de comer, por exemplo, um brownie. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de brownie e outro dia ela tava, mas eu não queria, né, comer, enfim. No fim das contas, ela comeu uma banana, ela comeu um pão de queijo, ela comeu mais alguma coisa e acabou pegando o brownie. Seria muito mais fácil se de cara ela fosse lá e comesse o brownie e pronto. Então, o melhor horário é o horário que você mais sente vontade de comer doce. Porém, se a gente for pensar por um lado mais fisiológico, se você for assim, não tenho muita vontade de comer doce, mas de vez em quando dá, e eu simplesmente queria escolher o melhor horário. Tem algumas linhas, a linha que eu digo é, sempre que você for comer um doce, tenta comer ele junto com alguma outra coisa. Então, sim, depois do almoço seja uma boa ideia, porque a gente não dá um pico de insulina, de glicemia no teu sangue. Se você comer depois do almoço, você pelo menos vai estar ali com fibra, você vai estar com gordura, você vai estar com proteína sendo digerida junto, e isso não faz com que dispare aquele açúcar no teu sangue tão rapidamente. Ou então vou comer de lanche, então, por exemplo, vou comer, sei lá, um chocolate, então tenta comer ele com uma castanha junto, então sempre tenta ter alguma coisa. Então, por exemplo, o bolo pelo menos ele vai ter, ele tenta um integral, que aí ele pelo menos dá essa retardadinha nesse pico. Tenta comer alguma outra coisa junto que vai te dar tanto saciedade quanto vai evitar esse pico de açúcar no teu sangue. Combinado? Boas opções sem açúcar, alguém pediu aqui. Existem diversas boas opções sem açúcar. Eu não sei se ela quis dizer de alimentos naturais, de marcas, mas de cara me vem a tâmara. Tâmara é o doce mais saudável que existe, porque a tâmara, a seca, jumbo, carnuda, gostosa, ela é doce que, tipo, tu não consegue comer mais do que uma. Ela é cheio de vitaminas, minerais, fibras, e você ainda consegue fazer várias receitinhas com ela. Inclusive, a gente tem um cupom de desconto da Castanha do Bem, que vende tâmaras naturais, carnudas, deliciosas. O cupom é BASENS. Entra no site da Castanha do Bem, eles vendem 1 quilo de tâmara
pelo mesmo preço, se eu não me engano é R$35 ou R$39, que é o mesmo preço que eu encontro aqui no supermercado por 350 gramas de tâmara, tá? Então, aproveitem, eu adoro dar essas boas dicas, então usem esse cupom de desconto, porque além desse preço ótimo, vocês ainda vão ganhar, acho que 10% de desconto nas tâmaras, ok? Ainda seguindo na linha de alimentos naturais, a gente tem as frutas desidratadas, né? Como é o caso da tâmara. A gente tem o damasco desidratado, a gente tem a uva passa, que ela serve também para adoçar várias receitas. A gente tem o figo desidratado, que são extremamente doces. Então, se você tem essa vontade de doce, é legal incluir eles nos lanchinhos. Eles são super saudáveis, super nutritivos. Mas, de repente, o teu doce é uma coisa mais específica, né? Tipo, um chocolate, um bolo, alguma coisa assim. O que eu indico? A gente consegue adoçar, por exemplo, várias receitinhas, tipo um bolo, um moussezinho que você vai fazer com banana, com a uva passa, com mel, que são opções que elas vão trazer mais nutrientes do que o açúcar. O açúcar, ele vai trazer pouco nutriente, vai dar um pico muito mais alto na tua glicemia, que eu não acho tão interessante. Então, eu sempre gosto de optar pelos alimentos naturalmente mais doces. Mas a gente tem no mercado algumas opções também que são adoçadas com adoçantes naturais, que é o caso, por exemplo, da estévia, do xilitol, eritritol. Porém, principalmente os polióis, né, que é xilitol, eritritol, eles têm uma questão que pessoas mais sensíveis podem sentir muitos gases, podem sentir uma mudança nos hábitos intestinais, e isso causar um desconforto grande. A estévia ainda é o que vai ter menos desconfortos, mas ela tem um retrogosto um pouco maior. Então, algumas pessoas não sentem, conseguem trabalhar com ela bem, e outras pessoas acabam sentindo e não gostando de alimentos que têm a estévia. Então, o adoçante a gente sempre, né, mesmo sendo natural, às vezes tem alguns lados negativos, mas é uma opção legal, e aí a gente tem diversas opções no mercado, lembrando que vocês sempre têm que olhar a lista de ingredientes, tá? É uma coisa muito falada, mas é bom relembrar. O primeiro ingrediente da lista de ingredientes é o que mais contém naquele produto, e o último é o que tem em menor quantidade. Sempre uma lista decrescente, do maior para o menor. Vocês sempre têm que buscar nomes que vocês conhecem, né? Porque às vezes o açúcar, ele tá disfarçado com diversos nomes. Existem muitos, muitos, muitos nomes para o açúcar. E se vocês tiverem dúvida, hoje vocês podem jogar, né, no chat GPT. Vocês podem perguntar para mim, manda no direct, tira foto, enfim, que eu posso estar auxiliando. Mas a ideia é que ele seja o mais saudável possível. Eu gosto muito de umas barrinhas da Hearts, que elas se chamam Love, que elas são feitas à base de tâmara e oleaginosas. Eu acho elas deliciosas. É só isso os ingredientes, né? Tem a de cacau, daí que tem um pouquinho de cacau. Tem a de cocadinha, que vai ter um pouco de coco, mas a base é castanhas e tâmara. Eu acho que mata super a vontade de doce. A gente tem hoje em dia também o whey, que é uma opção mais docinha. Claro que ele vai estar sendo adoçado com alguma coisa, nem que seja uma estévia, alguma coisa para trazer esse sabor um pouquinho mais doce, para estar estimulando esse paladar. Aí a gente tem diversas marcas que também desenvolveram produtos que não têm açúcar, mas eu acho que muito além de não ter açúcar, vocês têm que ler a lista de ingredientes para entender se esse produto ele é de qualidade ou não. E as várias receitinhas que eu posto para vocês no Instagram, tem até aqui no YouTube, quem estiver vendo pelo YouTube, muitas receitinhas, e nenhuma das minhas receitas levam açúcar refinado. Eu também não tenho hábito de usar muito o açúcar mascavo, nem o açúcar de coco, eu evito ao máximo e tento adoçar as receitas com ingredientes naturais no máximo, às vezes uma stevia, um adoçante natural, alguma coisa nesse sentido. Então, vale a pena fazer, deixar congeladinho, ou então fazer um bolinho para que dure mais tempo e vocês terem esses alimentos com sabor doce, mas mais saudáveis. Essa é uma ótima pergunta. Quais alimentos diminuem a vontade por doces? Os alimentos amargos e os alimentos azedos. Claro que esses são truques e hackzinhos que a gente pode usar, digamos assim, para driblar essa vontade de doces, né? Então, consumir, por exemplo, antes das refeições ou depois das refeições, um shot de limão espremido na água, ou então um chá de boldo,
o chimarrão, todos eles cortam essa necessidade de doce. Se você sempre sente vontade de comer doces, por exemplo, após as refeições, é você escovar os teus dentes, você limpar o teu paladar, e isso também dá uma cortada na vontade de doces. Fora aquilo tudo que eu já falei, né? Comer alimentos integrais, consumir proteína, mas assim, se a gente quer cortar essa vontade de doces na hora, a gente busca os alimentos amargos, folhas verdes escuros, né, que são mais amargos, a rúcula, a mostarda, o agrião, ou os chás mesmos mais amargos, ou então os azedos. A gente pode ir para as frutas mais cítricas, mais azedas, se a gente quer dar essa cortada. Acho que as principais dúvidas eu já respondi também durante as dicas que eu tava dando para vocês, então lembrem-se, é complexo, mas a gente melhorando essas questões e colocando elas em práticas, eu acho que você vai conseguir ver uma mudança significativa na tua vontade de doces. Cuida bem da tua microbiota intestinal para que você mantenha as bactérias gram-positivas que vão te ajudar e diminua as gram-negativas que vão te dar uma vontade maior de doces. Se você tá com vontade de doces, não é você, são as bactérias que você tá cultivando. E isso você vai conseguir com fibras, principalmente, bastante água, modulando o teu sono. E o sono, mais uma vez, é importante para que você não vá buscar energia nos carboidratos simples. Aumentar o consumo de proteínas e fibras nas principais refeições. Ter uma consciência na hora que você for se alimentar, entender por que você está indo buscar o açúcar. De repente, você descobre aí que são outros vazios que você está alimentando com açúcar, e aí você pode levar isso para terapia, resolver isso e não ir mais buscar o açúcar. Diminuir bebidas e até outros alimentos muito açucarados, mesmo que artificialmente, mesmo que não tenham calorias, porque a gente vai consumindo isso às vezes 2, 3 vezes no dia, achando que não tem nenhum impacto, e ele tem. Evitar beliscar e ter um planejamento alimentar. Gente, eu realmente espero que esse episódio tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, dá um like para eu saber, compartilha com quem pode se beneficiar de todas essas dicas que eu tô trazendo para vocês. Eu acho que é um conteúdo muito rico, eu dei assim o meu máximo para dar coisas que realmente vocês consigam aplicar, práticas mesmo, não só teóricas. Dá 5 estrelinhas aqui no Spotify, lembrando que a gente tem também um setor no Spotify onde você pode deixar sua mensagem. Se vocês tiverem dúvidas, gente, podem me mandar por aqui, me mandem por direct. Eu quero sempre poder ajudar cada vez mais vocês, ok? E se você sentir de marcar uma consulta, também estou super à disposição no meu Instagram, tem o link para como você pode agendar as minhas consultas. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!